Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Planejamento Estratégico. Agora a gente entra no sexto módulo, o módulo de implementação. É importante entender que muitas vezes o trabalho do consultor de estratégia acaba ali, na formulação. O cliente pode te contratar somente para formular a estratégia e toda a execução, todo o acompanhamento é feito por ele. Mas muitas vezes o cliente ele precisa desse suporte, ele precisa desse apoio e a função do consultor também auxiliar ele nesse momento, entendendo que a estratégia pode até ter sido definida, mas se ela não for implementada, o resultado não vem. É como se você definisse um objetivo, uma meta na sua vida e ficasse sentado na sua casa sem fazer nada. Realmente o resultado não vai acontecer se você não for lá, pôr a mão na massa e implementar. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação da estratégia. A estratégia ela foi definida, mas muitas vezes na hora de executar é preciso dar uma segunda revisada, fazer um pente fino, entendendo que muitas vezes tem uma coisa ou outra, algum impedimento ou outro que precisa ser resolvido antes de colocar a estratégia em prática. Nessa avaliação, é importante entender que nem sempre 100% da empresa vai estar pronta para estar recebendo essa estratégia. Então, essa segunda checagem é extremamente necessária e importante, assim como tudo que você faz na vida. Se você faz um documento, se você faz um trabalho da faculdade ou do colégio, você faz, depois revisa para ver se está tudo certo, porque às vezes no dia que você fez, você estava ali com a cabeça muito cheia. Então, é importante dar uma revisitada e levar esses pontos também para o cliente. Quais são os critérios que a gente precisa avaliar nesse momento? Consistência. Então, as metas, os objetivos, eles precisam estar consistentes com a cultura da empresa. Então, se você pegar uma cultura, sei lá, como Natura, que tem a responsabilidade socioambiental como algo muito forte, se você colocar um objetivo que foge a essa cultura, com certeza na prática isso não vai acontecer. Então, é importante você, como consultor, ter esse olhar sobre qual é a cultura da empresa, sobre o que foi definido, se faz sentido ou não, certo? Isso também pode ser feito junto com o cliente, você marcar uma reunião somente para debater esses pontos, para revisitar o mapa estratégico, os objetivos, tudo que foi definido. Consonância, a estratégia precisa representar uma reação desejável ao ambiente externo e às mudanças. Então, a gente olhou para o ambiente externo, na análise do ambiente externo, então a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente não pode simplesmente olhar para dentro, resolver somente o que tem de problema dentro, aproveitar o que tem também de força, mas sim também olhar para as oportunidades do mercado, olhar para as ameaças do mercado e fazer alguma coisa em relação a isso. A empresa ela não está isolada no mundo, ela se relaciona com clientes, se relaciona com fornecedores, se relaciona com os concorrentes, então ela precisa tomar alguma ação relacionada a isso. Vantagem. A estratégia precisa proporcionar ou manter uma vantagem competitiva na área de atividades selecionadas. Então, como eu falei, não adianta só melhorar internamente. Eu preciso realmente criar uma diferenciação e uma vantagem acima do meu concorrente. De alguma forma que o cliente ele passe a me comprar mais, que o cliente ele passe a gostar mais de mim e que ele acabe trocando o concorrente por mim. Então, isso é extremamente relevante na hora de avaliar uma estratégia. E por último, a viabilidade. A estratégia não pode sobrecarregar a empresa, os recursos disponíveis e nem criar problemas. Então, se a empresa não tem orçamento para executar essa estratégia, então isso precisa ser retirado do planejamento estratégico. Essas ações, tudo que foi definido que levaria em consideração o uso de orçamento, um recurso a mais que já está comprometido pela empresa. Um outro ponto é que não pode sobrecarregar os recursos. A empresa ela tem a operação dela em si, ela precisa atender ao mercado, ela precisa fazer com que o negócio dela aconteça no dia a dia. Então, se eu sobrecarrego talvez uma ou outra pessoa com várias ações do planejamento estratégico, muito provavelmente ou ela vai deixar de executar a estratégia ou ela vai deixar de fazer o que precisa ser feito para a manutenção do negócio. Então, é preciso pensar nessa distribuição das tarefas do planejamento estratégico, certo? E, se for preciso, contratar uma outra pessoa para dar esse suporte, para dividir essa carga entre a operação da empresa
e execução da estratégia. A empresa possui as habilidades de solução de problemas ou competências especiais requeridas pela estratégia. Então, você como consultor precisa dizer se a empresa dá conta de resolver esses problemas, essas coisas que vão surgir aí no dia a dia da execução da estratégia. Se não for possível, novamente, traz uma pessoa para perto, orienta a necessidade de ter uma consultoria acompanhando também a execução da estratégia e desse monitoramento do mercado. Então, a empresa demonstra grau de habilidades coordenadas e integradas necessárias para levar a cabo a estratégia, então acaba indo por esse mesmo caminho, né? Então, entendendo que eu preciso executar para ter essa correlação, né, entre os objetivos das diferentes perspectivas. Então, a empresa ela precisa ter essa coordenação muitas vezes entre as áreas. As áreas precisam se conversar muito bem, e se elas não se conversam muito bem, as coisas também não acontecem. Então, isso pode ser pensado em adicionar isso também na estratégia da empresa, algumas ações que mitiguem não só essa problemática de viabilidade, mas todas as outras problemáticas, pensando de como fazer a estratégia acontecer, de como fazer que essa estratégia seja executada. Então, o grande objetivo é fazer com que a estratégia se torne executável. Então, se tem alguma coisa que não dá para executar, tira ou vê o que é que pode ser feito de trazer recurso externo, de ajuda de consultoria para realmente fazer com que o negócio aconteça. E essa estratégia ela tem que ser desafiadora ao ponto de motivar as pessoas que estão ali. Então, a estratégia ela não é somente da alta gestão, não é somente da alta direção da empresa. A estratégia é uma tarefa, um dever de todos. Na prática, quem vai fazer a estratégia acontecer são os colaboradores, e eles precisam estar motivados para fazer isso, eles precisam entender que é importante estar executando ali, eles precisam entender que eles precisam sair daquele lugar que precisam tirar a empresa desse lugar que ela está e levar para esse outro patamar, que é o que ela quer que aconteça, né? Que é o que os sócios, os gestores querem que aconteça. Então, por isso que na aula seguinte a gente vai falar sobre engajamento. Então, até lá!